Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos aqui no Céu Esperança. Uma missão aí hoje de falar de Exu com vocês. Antes eu quero dar alguns recados. Nós achamos pertinentes no próximo dia 27 de outubro, daqui um pouco mais de um mês, tem o nosso seminário de Umbanda, que estará sendo realizado aqui na Marcondes de Brito, passando a delegacia aqui, número 1188, é um salão de festas. Nós alugamos para realizar esse seminário, e ele é gratuito, vai ser realizado às 14 e às 20 horas. É o nosso segundo, começamos ano passado com esse projeto aqui em São Paulo, orientado pelos mentores da casa, foi um sucesso. Esse ano temos aí inúmeras palestras que vão ocorrer. Tem ali o banner anunciando os eventos que ocorrerão nesse dia. Teremos aí a palestra do Sidney Carvalho, que é presidente da AFRAM, da Associação das Fraternidades Ramatiz. Teremos médiuns da casa que estarão palestrando. Nós teremos a apresentação de um filme que se chama Fronteiras, que é uma parceria da Mist Filmes aí que está conosco. É um filme que foi feito para falar de Exu numa visão, de uma forma bem diferente do que a gente vê por aí. A mensagem é muito bacana do filme. E a minha palestra será em cima desse filme com o tema A Missão da Umbanda. Teremos a apresentação da Escola de Curimba, Aldeia de Caboclos. E nós estamos convidando a vocês para uma tarde diferente. Não adianta a gente ainda ficar com a cultura antiquada e ultrapassada de que terreiro é casa de resolver problema que é teu. Qualquer local religioso que você se dirige, ele vai te dar a vara e o peixe e vai te ensinar a pescar. Quem vai a vara e a linha, mas quem vai pescar é você. Então a intenção do seminário é mostrar o quê? Diante de todas essas notícias que nós estamos tendo nos últimos tempos, nós nos detemos na falta de médico aí nos hospitais, nós falamos do índice de assalto que aumentou na cidade, só que nós não damos tanta importância porque está envolvendo diversos países que há uma crise, inclusive o Brasil. E da onde vem isso? Por que vem isso? O que a gente pode fazer para mudar? O ser humano está muito materialista, É o carro do ano que eu quero ter, é a balada que eu quero ir, eu não quero fazer o tratamento, eu quero milagre da noite para o dia, eu pago para ter trabalho, e isso tudo leva o nome da Umbanda, infelizmente. Então a intenção do seminário é limpar a mente, é mostrar que você está dentro desse barco, cara. Se isso aqui afundar, gente, vai todo mundo junto. E o pessoal parece que a mídia influencia muito nisso. Então o seminário ele traz uma proposta justamente despertadora. Qual que é a missão da Umbanda esse ano? Ano passado era Umbanda ante os novos tempos. O que a Umbanda estava fazendo? Começando aí a despontar com uma proposta diferente dentro do terreiro. Esse ano é a missão da Umbanda. Ano que vem já tem o tema para a gente já estar organizando e inovando. O ano que vem nós teremos uma ideia que o José deu, serão as redes de internet abertas dentro do salão, para que o debate com médiuns preparados seja ali, conversando com os internautas que estarão assistindo o evento. Tornar essa internet eficiente e não ficar colocando fotinho de prato de comida, de balada que não tem nem pé e nem cabeça, e o pior, fotos da sua vida pessoal. Se pensa bem assim, se espionaram uma conta do governo brasileiro, imagina o que é que não fazem com as nossas contas aí de Facebook, internet, Messenger, que a gente vive mandando aí. Então, está na hora de mudar alguma coisa. E não muda se não mudar o ser humano. Não é esperar que o presidente acorde santo e faça cair dinheiro do céu. Está na hora do ser humano também fazer a sua parte. Então, o seminário vem com essa proposta e nós já temos quase 60% do espaço já reservado. Então, você não perca tempo
Tem lá a Viviane no caixa, quando acabar o trabalho, vá lá, deixa o seu nome. Não vai entrar no dia se não tiver o nome. Começa por organização. Então, você quer ir? É domingão, é à tarde, dá para almoçar, o ambiente é climatizado, vai ter um coffee break lá, enfim, vai comer, vai descansar, arzinho fresco e tem informação boa, não tem o que reclamar. Né? Agora, se você não quer, vai aí para as baladas, faz o que você quiser da vida. Mas o convite está feito para todos. Então, sintam-se à vontade, pode levar mais pessoas, não precisa estar em tratamento do centro, não precisa ser frequentador da casa, tem gente que está vindo do Rio Grande do Sul, tem gente que está vindo, nós teremos aí os irmãos Menino, aqui ó, um de vocês, uns trabalhadores, desliga o ventilador, por favor. Desligar o ventilador. Não da tomada, aí atrás, por favor. Então nós teremos aí pessoal do Rio de Janeiro, nós teremos um pessoal de Minas Gerais, vai vir um pessoal do Triângulo da Fraternidade no nosso seminário, honrar o nosso seminário que é lá da casa do Norberto, onde eu estarei indo de novo em novembro para lá, fazer um seminário de benzimento, gente. O livro alcançou uma venda no Sul fora do comum. E aí o pessoal convidou a gente para fazer um seminário sobre benzimento. É o primeiro na história que vai ter. Teve um encontro de bentos aqui esse ano. E nós vamos lá no Grupo Triângulo da Fraternidade fazer um seminário de benzimento, lançar o livro. E aí vai ter uma gira de Umbanda, muito legal, enfim. Nós estamos conseguindo levar a mensagem. Então, reserva a sua vaga, porque é limitado os lugares. E olha, esse evento vale a pena. Você como participante, simpatizante ou médium, deve realmente saber a diferença que faz a sua postura mental e o papel da Umbanda que tem de orientar os espíritos nesse momento. Então fica o convite para vocês e não percam tempo, tá ok? Muito bem. Acende a luz um pouquinho aí, por favor, Alice. Quero ler uma mensagem aqui para vocês. O que define pai e mãe de cabeça? O texto foi ditado por Pai Antônio das Almas e eu canalizei esse texto aqui. Por que encontramos nos dias de hoje ainda tanta confusão quanto à leitura de origem na Umbanda, onde, por diversas fontes, não se identifica a maneira correta o orixá regente da coroa do médium? Pai Antônio respondeu: meus filhos, Oxalá conosco. Nas religiões iniciáticas do passado, encontraremos o médium ainda preso a inúmeros fenômenos da matéria e dogmáticos ligados a um período de iniciação que o mesmo deveria passar. Neste período, o conhecimento, a responsabilidade e, principalmente, o comprometimento eram despertados no iniciando para que o mesmo soubesse de que tal ato e período não se pautavam em brincadeiras, mas em fundamentos tidos como sagrados. Vejam, meus filhos, antes de tudo, nos referimos a um período no ciclo evolutivo da humanidade, onde tudo obedece à lei de transformação e evolução, ciclos regidos por Oxumaré e Obaluaê. Não se entendendo que hoje tais práticas deveriam ser aplicadas ante a anunciação dos novos tempos. O período que nos dedicamos dentro de um determinado grupo, seja religioso ou de outra forma de cultura, se refere à sabedoria que nos vai sendo passada aos poucos e prevalecendo o dito que, quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Poderemos compreender que nem tudo pode ser ensinado e ser eficiente na criação se não houver, antes de tudo, o estudo e a preparação. A Umbanda, meus filhos, foi banalizada ao longo desses mais de 100 anos de sua fundação em nosso planeta Terra, justamente porque muitos desejaram pular suas fases que visavam, segundo a visão dos regentes da Umbanda, a fase do amadurecimento de cada médium.
Encontramos um divisor de águas na doutrina dos espíritos, que é uma ciência a ser estudada antes de tudo nos idos do século XVIII e que ainda não foi totalmente compreendida pelo habitante do planeta, pois não fere, mas soma a doutrina e o amadurecimento de cada núcleo religioso do planeta, sem ofender a origem, mas despertando a consciência de cada um no sentido de atualizar contextos e promover universalismo planetário, condição que permitirá que o período da Nova Jerusalém se inicie dentro ainda desta fase de aquário em que vivemos. Nova Jerusalém aqui ele se refere à parte do Apocalipse que ele fala, viu? Nos terreiros frutos do despreparo e vítimas ainda das lendas mal interpretadas, encontramos médiuns preocupados em preencher seu capricho pessoal, optando de maneira irresponsável para este ou aquele orixá que possui mais afeições devido à imagem distorcida que criaram do mesmo, associando o arquétipo falho humano ao arquétipo divino, onde, sem a devida preparação e estudo, fica inviável o amadurecimento espiritual de cada indivíduo. Por detrás desse cenário encontraremos pais e mães do segredo que não aprenderam a conduzir seus próprios passos, criando ilusões e alimentando o desequilíbrio nas mentes invigilantes que, fugindo da verdade, acorrem a estes locais que em nada tem a ver com a Umbanda em sua raiz e síntese divina. A origem do orixá de cabeça, filhos, está dentro do aspecto divino da criação e ainda com base nos ciclos evolutivos e reencarnatório de cada ser, encontraremos o disparador de emoção e razão que vão impulsionar o ser reencarnado a não cometer mais os erros de outrora. E a isso, ligado à função dos orixás de frente, que regem tão somente a atual encarnação de cada ser. Oráculos, métodos adivinhatórios ultrapassados no tempo e manipulados por pessoas que mais visam lucros financeiros do que a alegria de servir aos seus semelhantes, servem somente para serem joguetes das trevas, desviando cada ser do seu ciclo evolutivo, colocando-o dentro da redoma da vaidade, preguiça e despreparo espiritual. Mas, se os filhos me permitem, antes de mais nada, fazer uma pergunta, lhes digo: o que seria mais importante? Preocuparmos-nos tanto com quem rege nossa coroa, ou sermos filhos e representantes de todos os orixás, que são qualidades de Deus, e auxiliarmos dentro da escola da prática da caridade, chamada Terra? Acreditarmos que este ou aquele orixá que foi retirado de sua essência divina, seja ilusoriamente brigando por esta ou aquela cabeça, ou tratarmos de vivenciarmos todos os seus dons divinos diariamente, derramarmos sangue de animais indefesos e lotarmos vales, praias, cachoeiras, matas e demais sítios da natureza de oferendas que irão se tornar lixo depois de algum tempo, ou em nome de orixá contribuir para matar a fome que mata todos os dias, diante ainda da desigualdade social em que o ser humano vive. É preciso, meus filhos, que antes de nos envolvermos em adivinhações infundadas, nos preparemos adequadamente para estarmos realmente preparados para, através de gente preparada, sabermos a que regência encarnatória nós pertencemos. A Umbanda precisa de médiuns mais preparados, filhos, e sem a caminhada do estudo e do autoamadurecimento que deve ser balizada no Evangelho do Cristo, que se adapta a qualquer meio religioso do planeta, dificilmente conseguiremos sucesso. É hora de abrir os olhos e o coração para as novas mudanças que antevêm os novos ciclos evolutivos do ser ante os novos tempos que já são chegados. A Umbanda é religião libertadora, mas cada médium ou simpatizante
deve, antes de mais nada, libertar-se da prisão de ilusão que criou dentro de si mesmo, escravizando-se ao passado e esquecendo de abrir os olhos e enxergar o presente. Pai Antônio das Almas. Já dava uma palestra isso daqui, né? Pois é, tá aí. Lê o Salmo 91 para mim, por favor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas e debaixo de suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece com o pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Engasgou. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei. E o glorificarei. Fartá-lo-ei com lonjuras de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Que assim seja. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Salmo 91, item 10 e 11. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os seus caminhos. Pode apagar a luz, por favor. Quando nós falamos de anjo, né? Nós sempre criamos na nossa mente aquela imagem que a igreja, né, nos mostrou daquele ser com asas, bonito, com espada, que nem Miguel, ou com arpinha, quando é mais infantil, os cabelos encaracolados, mostrando uma imagem de pureza para as nossas vidas, não é? Os médios aqui já podem se concentrar, porque é com a falange dos pretos velhos que vocês trabalham hoje. Quando nós falamos de anjos, essa imagem chega até nós. Nós sempre tivemos uma ideia de como seria utilizado essa proteção através do anjo de guarda na nossa vida, né? Lembramos pouco desse ser, pedimos só favor que é a gente que tem que correr atrás, e pouco se compreende também o papel que esse espírito desenvolve na nossa vida. Agora sim, a gente lança uma pergunta: será que esses anjos são assim, com essas roupas romanas que Diocleciano criou? Será que eles têm esses cabelos esquisitos também romano? Será que tem o cabelo encaracoladinho, arpinha, tudo bonitinho? Ou será que nós nos referimos a um espírito que guarda a nossa vida? Quando nós lemos Ezequiel na Bíblia, nós vemos não só nele, mas em outras citações, que é falado a respeito dos anjos do Senhor, e não são mostrados esses caras assim tão bonitos como a gente vê aí nos desenhos que queiram impressionar, né? O anjo Rafael, que ensinou Tobias a manipular algumas partes, as vísceras do peixe, para que ele não fosse alvo de magia, por exemplo. Todo mundo que combate magia, o anjo Rafael falou isso para Tobias na Bíblia. E aí a gente fala, ué, mas onde é que está toda essa essência? Quem são esses espíritos que estavam presentes nos grandes momentos da criação? Quem são esses espíritos que estavam ali ao lado de Jesus? E será que esses espíritos são realmente, tirando Miguel dá uma presença na imagem dele, né, catando o dragão ali, jogando ele para baixo. Pois é, mas será que eles são
no contexto geral, com essa forma tão pura que mostraram para nós, que lembra uma fraqueza. Fraqueza a ponto de chegar e falar assim: o seu anjo está sem luz, dá uma vela para o seu anjo. Será que realmente eles são fracos dessa forma? O anjo se liga a gente, segundo o livro dos Espíritos, bem antes da nossa reencarnação. Às vezes ele pede misericórdia a Deus para nos seguir, nos auxiliar nas mancadas que nós vamos dar aí nas nossas reencarnações. E será que realmente esse espírito perde a luz? Olha o Deus que colocaram na nossa cabeça, né? Um Deus que é falho. Porque se ele coloca um espírito que não tem luz para andar com você, imagina o que é que ele não faz no resto da sua vida. Então você começa a pensar exatamente no momento em que um espírito abdicou no seu patamar evolutivo por amor, porque não tem salário no céu, né? Só na parte que é restrita ao universal. Lá tem o salário no céu, né? Tem os terrenos que são dos caras lá. Mas a outra parte ainda não chegou, não foi comprado os lotes ainda, não tem salário lá. Então você imagina que esse espírito, de forma silenciosa, te acompanha dia e noite, procurando te incentivar a trilhar o caminho do bem. Dia e noite você tem um espírito que está ali ao teu lado, trilhando esse caminho junto com você, e ele perde a luz. E aí, olha só, com uma vela branca e um copo com água, você mata a sede dele e dá luz para ele de volta. Fácil, não é? Essa é a cultura que criaram na nossa mente. Quando água e fogo são outros elementos que são manipulados no que a gente chama de magia. Eu posso pegar essa garrafa d'água aqui, abrir e pedir que Deus a abençoe e que ela limpe todos vocês. Alguma coisa acontece aqui quando a gente fazer. Então, água não mata a sede de quem não tem mais corpo físico. Vela que vai se apagar não dá luz para quem não fez a sua reforma íntima. Então, o primeiro estereótipo religioso que a gente quebra aqui é que esses espíritos percam luz para nos acompanhar. Mas e os outros anjos que aparecem na Bíblia, que vinham, por exemplo, conter alguns ataques, fazer guarita na casa de não sei quem, dar segurança para as pessoas? Como é que será que são esses anjos? E como é que nós poderíamos interpretá-los? Fica aí uma pergunta para você matutar na sua cabeça até quinta-feira que vem. Agora, onde é que entra Exu em tudo isso? Se anjo perde luz, imagina Exu, né? Se anjo já perde luz, você tem que dar a vela para ele. Imagina Exu que ensinaram a colocar uma vela preta para os homens. Imagina só. Imagina Exu que criaram uma imagem bestial do cara, né? Vermelho, com aquelas tanguinhas, que a maioria deles são pintados dessa forma, umas capas ridículas, dente canino, chifre, aquele olhar malévolo, né? Parte do corpo virando um animal, licantropia. E esse cara vai proteger o quê? Pois é, a maior parte das pessoas tem medo, até médiuns umbandistas, tem medo de trabalhar com Exu, porque acham e associam ele àquelas imagens ridículas que a gente vê por aí. Aquela figura toda torta e leviana, né? Quando se manifesta xingando, bebendo, querendo ser leviano com as mulheres, e é por aí que a coisa é conduzida. Hoje a Umbanda, como qualquer outro ciclo religioso, ela passa por uma reforma moral dentro da própria Umbanda, e não no seu código de fundação. O que seria isso? O código de fundação da Umbanda, ele começa lá em Atlântida, em Lemúria, em Karnak, vem aqui para o Rio de Janeiro, veio de Sírios até o caboclo das 7 encruzilhadas falar: recebi a missão de abrir esse mistério no planeta. Por quê? O cenário que se encontrava na época, 1900, 1899 e antes, era o quê? Era o resultado do médium despreparado. Nós já temos aí, em 1857, o que aconteceu? Deixa eu pegar uma aí atrás, viu? Aguinaldo.
que aconteceu no dia 18 de abril de 1857? Vou falar com o Toninho. O que aconteceu, Toninho? 18 de abril de 1857. Pois é. Vou sair, trabalhador do meu centro, viu, gente? Tem que rever doutrina. Universo 7. O que aconteceu? Eu vi o universo 14, viu, cara? Dia 18 de abril do ano de 1857 é o dia que foi lançado o Livro dos Espíritos, gente. Lê de cabo a rabo isso e não sabe a data que foi fundado. Tudo bem, não tem problema. Um dia a gente lembra. Já havia uma doutrina que era o Consolador Prometido e que ferraram com ela, transformaram em religião. Aí criou o separativismo. Eu sou kardecista, sou mais evoluído. O que é a linguagem aqui? Né? Um professor da França, ferradão, dava aula para os próprios professores, codificou tudo isso daqui, veio uns espíritos bons lá, colocou umas palavras doidas, então eu sou melhor do que todo mundo. Então você que vai aí nos batuques, você que é católico, você que é evangélico, você não presta. Porque nós temos a doutrina reveladora. O Consolador Prometido, que seria mandado. Você acha que só uma parte da humanidade sofre? Todos nós, né? Cada um tem um nível de sofrimento. Eu sofro com os meus trabalhadores. Cada um tem um sofrimento nessa humanidade. Então, se Jesus prometeu um Consolador Prometido, automaticamente não era para uma fração só da sociedade. Né? Você mora onde? Na Zona Leste. A doutrina veio só para quem mora na Zona Sul. Aí ferrou. Está o céu esperança aqui na Zona Leste, entendeu? Não pode ser colocado dessa forma. Só que, qual era a orientação que era dada no final do livro dos médiuns? Que é dada como você montar uma casa de atendimento. E ele mostra o que você pode antes perguntar para um espírito. O que não é conveniente você falar com um espírito. Ele dá uma educação para você compreender que essas entidades têm um papel específico dentro do seu trabalho. Comecem a trabalhar a mente como a gente vê espírito. Não veja de onde for. Como eles são usados no dia de hoje. Né? Então lá atrás foi prometido o quê? A carta à igreja de Filadélfia, que seria enviado o Consolador Prometido. Nós teremos aqui, nas quintas-feiras, a partir da semana que vem, um estudo, né, sistematizado do Apocalipse. Quer saber como vai acabar o mundo? Vamos começar a estudar aqui na semana que vem. E o que acontece? Vai dar Ibope, hein? Vai dar Ibope, né? Apocalipse lá no Bando do Bem Estudos, vai audiência máxima, né? Pois é, o pessoal gosta de instrução, vai ser legal. Nós vamos explicar a interpretação do Apocalipse trazendo uma visão contemporânea, nos dias atuais, para você entender o que acontece à nossa volta. Então, quando nós falamos lá da igreja de Filadélfia, a palavra Filadélfia é o quê? Amor perfeito, para quem não sabe. Os caras eram os que eram mais fiéis aos propósitos de Jesus. E tomavam couro, cara. Né? Iam pregar em praça pública, era resgatado lá pelos soldados de Nero, morto. Né? Colocavam os cristãos assim nos circos, vinha lá uma celebridade visitar a cidade, colocavam óleo, fechavam os portões, e sabe qual era o divertimento? Botar fogo nos caras. Soltava o fogo naquele chão cheio de óleo, e o circo dos horrores era ver esses caras morrendo, queimados ali. Imaginou a cena? Que bacana. Cheirinho de churrasco, que não deve ser legal ali sentir. Os gritos, por exemplo. Não estranhe isso. Na África hoje, católicos são mortos também queimados. Vocês sabiam disso? Nos dias de hoje. Há uma região da África onde impera o voodoo e os católicos são mortos lá. Tem um vídeo chocante na internet que mostra eles sendo açoitados, em seguida jogados numa vala e queimados, gente. Foi um apelo para alguém fazer alguma coisa lá. Dias atuais. Jesus manda a carta à igreja de Filadélfia e diz que ele sabe do sofrimento de cada um deles e que era para eles guardarem o que eles tinham de melhor.
O que você tem de melhor que foi dado nessa época? O ensinamento do cara que veio ali e falou, ó, não é assim que funciona não, o caminho é por aqui. Que ele enviaria o Consolador prometido. O Consolador veio. Porque os sofrimentos no mundo, eles não vieram somente na época lá da flagelação de Filadélfia. Veja o ciclo religioso com o passar do tempo. Veja a Santa Inquisição. Veja a chegada do Espiritismo e a queima dos livros de Allan Kardec. Né? Pegaram toda a obra dele lá, tocaram fogo porque não iam aceitar o Espiritismo nessa cidade. Por aí afora vai. E aí a gente começa a ver o quê? Justamente essa ação da espiritualidade para orientar o ser sem a visão qual? Do religiosismo que existia até então. Porque o que era o religiosismo? Ele está na carta à igreja de Esmirna, onde ele fala que o dom saiu do céu e veio para a terra. O homem não tinha mais a ligação com Deus. Era a época das iniciações, era a época do dogmatismo, você tem que me pagar tanto, você tem dinheiro, vem aqui você tem poder na igreja. É a época dos papas. O papado antes não se elegia pela fumaça encantada. O papado antes não tinha nem seminário para o cara estudar. Você sabe como é que nasciam os papas? Nasciam de quem tinha mais dinheiro e se associava à igreja que dominava o terreno. É daí que nasceram santos que nunca existiram. Como é que é o nome desse bairro? Vila Matilde. Tem o São Vila Matilde aqui. Tem o São Matilde, tem a Santa Matilde. Por quê? Porque a igreja tinha que dominar aquela região e trazer a ideia dos homens e não a ideia de Deus. É onde nasce o contexto do pecado. Você fez isso? Vai para o inferno. Você fez aquilo? Vai para o inferno. Vem para cá que eu te absolvo. Mas você vai dançar conforme a minha música. Então é a manipulação da fé alheia. Nasce a doutrina dos espíritos para chegar em Exu. E vem falando tudo o oposto. Vem explicando para você. Não vem te falando, olha, vira religiosa. Não, vira religioso. Não, estuda. Conhece os fenômenos que estão à sua volta. Então você tem o livro dos Espíritos, com mais de 1000 questões, que fala da vida no plano espiritual. Não fala na vida na religiosidade. O que é o sonho? O que é obsessão? O que é o medo? O que é emancipação da alma? Né? Ele começa a explicar o que é Deus, cara. Primeiro capítulo, primeira pergunta. O que é Deus? Então, quando nós falamos dessa obra, ela vem orientar o ser para se libertar da manipulação que até então ele sofria. E o que nós encontramos? Disciplina. Você quer seguir um caminho bacana? Quero. Discipline-se. Aprenda a se disciplinar. Aprenda a ter uma metodologia. Você já entra na faculdade com 7 anos? Não. Você tem que fazer o prézinho, o primeiro ano, até chegar na faculdade. É uma metodologia de estudo que vai investindo o quê? No seu intelecto, na sua vontade de buscar algo. É a mesma coisa quando se fala de espírito que está banalizado no dia de hoje. Cada um recebe o espírito do jeito que quer, cada um cria uma ilusão na sua mente de que o tratamento é assim ou é assado, e a gente vai andando em círculos, né? A gente não sai do lugar. Então o que acontece? Lá naquela época, também já haviam médiuns que não queriam estudar. E aí o que acontece? Nós temos um confronto com o negro escravo que já estava aqui no Brasil há muitos e muitos anos, instituindo o seu culto aos orixás, que também foi banalizado. Entram aí os batuques, as macumbas, e ali é dado o início ao culto do exagero. Os espíritos nos orientam que sempre quando tem uma proposta positiva para mudar alguma coisa, as trevas criam um obstáculo para poder inibir essa ação junto aos homens de boa vontade. Porque só boa vontade não faz a diferença. Boa vontade com despreparo é nada. Você tem que ser boa vontade e bem preparado para saber praticar o orar e vigiar, né? Que a gente quase não faz. Quando falamos dessa época, nós estamos falando de um total desregramento aonde o culto ao sangue era extremamente valorizado. Quer um emprego? Bata em um bicho, dá para não sei quem, e aí a coisa vai acontecer na sua vida.
Quer mudar a sua vida? Vai lá, entrega isso e acaba conseguindo o que quer, ligando-se a entidades inferiores que levariam o nome de Exu na sarjeta, porque são os eguns são os quiumbas que, manipulados pelas forças das trevas, vinham nos médiuns despreparados, aonde não havia uma iniciação coerente no terreiro e manifestava-se do jeito que queria. Então você quer falar com quem? Quer falar com o Tranca-Rua, que me perguntaram no programa aí? Eu sou o Tranca-Rua. Eu sempre falo, você pode ser o que você quiser. Trabalhar como um é bem diferente. Quer conhecer um pena branca? Veja ele trabalhando. Não veja aquelas imagens, o cara com cocá na cabeça, gritando que nem um louco. Veja o guia trabalhando. É ali que está a força da entidade e você sabe se o médium está te enganando ou não. E Exu foi criado essa figura banalizada. Havia o combate à perseguição também da Igreja Católica aos cultos que eram realizados em nome de Orixá. Então, a melhor forma de exemplificar a figura desses seres era bestializando os mesmos. Então nasce os pés de cavalo, os rabos de não sei quem, as mãos curvadas e viradas, o linguajar totalmente chulo de um espírito ignorante. Nada mais, nada menos do que isso. Um espírito extremamente ignorante. E aí o que acontece? Chega o advento do Caboclo das Sete Encruzilhadas em 1908, para justamente fazer o quê? O kardecismo, ele estava individualizado. Somente os doutores frequentavam os centros. O Zé, que andava puxando carroça na rua, não entendia nada daquilo que eles falavam ali e nem poderia entrar dentro de uma sessão espírita, fugindo do propósito da caridade, né? Aliás, fora da caridade não há salvação, que Allan Kardec deixou bem claro, e caridade não é só para doutor. Nós temos os cultos aos orixás, que era nada mais nada menos que a manipulação da magia. Nós falamos esse nome e a gente pensa em coisa negativa, não é? Porque é dessas práticas que a gente se liga. Magia é a manipulação de força através de elementos. E quando nós falamos a respeito desse culto, nós temos o quê? A distorção dos mesmos, principalmente com as entidades que se apresentavam como Exu, que era o diabo, e Pombagira, que era a prostituta. E assim a coisa andou durante anos. O caboclo chega em 1908 e institui o quê? A tenda Nossa Senhora da Piedade. Ele quebra exatamente a Igreja Católica ali. Porque ele colocou o nome de um santo. Naquela época você não registrava uma tenda de Umbanda se não tivesse um nome católico, de um santo católico à frente. Então nasce a tenda Nossa Senhora da Piedade com o papel de Maria, que recebeu o seu filho da cruz, como a Umbanda receberia todos aqueles que eram menosprezados por quem? Pela Federação Espírita, que ele primeiro manifestou ali dentro. E perguntar por que eles faziam diferenças de espíritos que se apresentavam como índios e negros à mesa. Por que eles não aceitavam a manifestação desses espíritos? E com um nome católico que bloqueava a igreja de agir contra ele. Então era tenda espírita Nossa Senhora da Piedade. Nasceu com o propósito de manifestar a Umbanda para a caridade. Era o exemplo do caboclo das Sete Encruzilhadas. Olha que difícil. E é difícil você manifestar o espírito para a caridade. Primeiro ponto, selecionar os médiuns. Imagina um cara sozinho fazendo isso, né? Com 17 anos de idade. Imagina um cara com 17 anos organizando uma nova religião. E você vai entender qual era a tarefa do Zélio. Estudo e atividade. O estudo era uma vez por semana e atividade todos os dias. Atendia, aconselhava, orientava, curava. E o médium da tenda tinha que estudar. Sabe o quê? Às quartas-feiras, às 20 horas. O livro dos médiuns, cara. Ele colocou como meta de estudo para os médiuns da época.
não se acendiam velas coloridas, somente velas brancas, não se sacrificava animal, não se cobrava pelos atendimentos, não se manifestavam entidades que usassem de baixo calão, e ali começou uma luta e uma briga que teve resultados. Com o passar dos anos, vem Orixá Malê, que era o Exu, que trabalhava justamente para desfazer as magias negras. Andava rápido, falava pouco e atendia dentro de um cômodo da tenda, que existe lá até hoje. Zélio incorporava o mesmo e ali ele podia fazer os atendimentos. Zélio não permitia que os médiuns incorporassem Exu. Por quê? Porque o estereótipo bestial estava na mente deles. Muitos vinham da igreja, começaram a receber em casa. Então, quando se falava disso, poderia haver o animismo, que tem na maior parte dos terreiros hoje, onde o médium passa na frente do guia e brinca com quem está ali na sua frente. Fala besteira, não sabe o que aconselha e acha que é o caboclo, o herê, que é o preto velho, que é todo mundo, né? Cai de novo naquilo que eu falei agora. Falar que é um é fácil, trabalhar como um é coisa bem diferente. Então, nesse período, nós encontramos o medo se estabelecendo de Exu, e sim, os médiuns de Umbanda que não queriam ir lá quarta-feira para estudar, onde Zélio incentivava essa prática nas demais tendas que ele fundou, para criar os braços da Umbanda que iriam para todo o Brasil, nasce os médiuns de fundo de quintal. Aonde eu abro o meu terreiro, que não sei nem de onde vim, começo a fazer atendimento com todo mundo, faço trabalhinho para isso, deu 10 horas da noite, vira para a esquerda, e é aquela palhaçada que a gente viu todos esses anos. Exu ficou assim até hoje na Umbanda, mas são tempos de mudança. Qual é o papel de um Exu dentro de um terreiro? O que Exu faz dentro de um terreiro de Umbanda? Qual que é a tarefa que ele desenvolve? Primeiro, quando nós falamos de um terreiro, olha quantas mentes tem aqui dentro hoje. Algumas estão sintonizadas com a palestra, outras estão quase dormindo aí, outras estão longe, estão querendo ir embora, né? É os exemplos da ajuda que a gente quer receber. Né? É o exemplo da aceleração. Eu quero que daqui para uma hora mude, e não muda. Quem vai mudar é você, né? É todo esse tipo de energia que nós encontramos dentro de uma casa, além dos problemas que você carrega na tua vida e que o centro está se oferecendo para ajudar você e não para resolver para você essa fase que você enfrenta. O problema é teu, afinal de contas. Você tem que aprender a não a ficar preso em barra de saia ou de calça de pai e mãe de santo. Se Jesus disse que nós somos deuses, por que você fica a vida inteira dependendo da palavra de um pai ou mãe de santo para fazer alguma coisa na sua vida? Será que você não pode ter uma autonomia espiritual? Só vai ter se saber pescar. Não adianta pegar a vara e a linha na mão e ficar olhando para o lago e falar, vem peixe, vem peixe. Não funciona, né? Ou então chamar o peixe, dar uma paulada com a vara e enrolar ele na linha para ele não fugir. Não funciona também, não é verdade? Tem gente que pesca assim. Então, quando nós falamos da Umbanda, nós estamos falando de um local, como outras agremiações religiosas, que reúne diversas mentes em desequilíbrio. É difícil a gente raciocinar dessa forma? Muito. Porque aí pega no nosso orgulho. Eu não sou desequilibrado. Você está num planeta de provas e expiações. Cai na real. Né? Você nasceu num planeta de provas e expiações, então, desculpa, mas todo mundo aqui é louco. Não no sentido figurado. Mas todos nós trazemos uma dívida para poder pagar. Atrás dessa dívida, você tem os seus inimigos naturais que não querem que você cresça, que não querem que você evolua. Conhecidos como obsessores, perseguidores, espírito sombrio, um nome bonito que você quiser dar. É um cara que quer te ferrar, porque lá atrás você ferrou com ele. Ninguém ganha obsessor sem ter feito alguma coisa. E aí o que acontece? Você vem para o terreiro. Você vem com uma proposta de se melhorar. Você vem com uma proposta de sair desta crise que você está atualmente.
Primeiro ponto, seus inimigos vão atuar no sentido de te tirar desse caminho. Então a gente encontra aqueles que batem na trave, né? Chega no terreiro, faz a entrevista, vai 1, 2 tratamentos e some da casa. Aí depois reclama que a vida não foi para frente. Pois é. Nós temos aqueles que entram numa casa, vão bem e passam por alguns transtornos. Começou o tratamento, a vida virou um inferno. Fala, nossa, está pior do que eu cheguei. Pois é, a casa está mexendo no vespeiro. A tendência das abelhas se manifestarem. O que nós estamos dizendo? Que o papel de um guardião de uma casa é, antes de mais nada, amenizar este sofrimento que é seu, inibindo a entrada de espíritos mal intencionados durante os trabalhos. Então nós temos os guardiões da porteira que ficam num terreiro, impedindo a entrada de espíritos zombeteiros que estão na rua. Por que eu fecho a porta aqui em determinado horário e ninguém mais entra? Porque nós temos um campo que é fechado em torno da casa para inibir exatamente essa entrada de energia. Imagina que pode agora bater um alcoólatra aqui e entrar, gritando. Imagina a zona que não ia ser. Acabou a palestra. Imagina que pode entrar um ladrão aqui dentro, né? E querer fazer coisa feia. Aí acabou com a gente. Então, quando nós falamos dessa ação das trevas, elas agem nesse aspecto também. Você está indo bem no tratamento. Aí alguém foi lá e fechou seu carro na rua. Você já xingou, brigou, se esbofeteou. Quem paga o pato é o centro. Pô, tá vendo? Estou indo no centro e não está funcionando. Você não está funcionando, não é o centro. O centro está aberto para lhe atender. Você não funciona. Ah, olha, não consegui. Você não consegue porque você não funciona. Porque você não está tendo o orar e vigiar. Como é que funciona isso? Na entrada de um terreiro, geralmente na esquina do perímetro da casa, já fica 2 sentinelas que sabem aqueles que estão vindo para casa. Por isso aqui nós temos anamnese, gente. Qual que é o teu nome? Qual que é o teu endereço? De onde você veio? Isso fica sob a responsabilidade dos guardiões da casa. É como se fosse um banco de dados. Eu tenho o teu endereço, você acha que só no sábado você vem receber a bênção na Umbanda aqui. Pelo contrário, é visitado o seu lar quando você está em disciplina de tratamento para poder desligar entidades, fazer a doutrinação, fazer a desobsessão para a tua vida poder reequilibrar. E aí no meio, não chega nem no meio, às vezes o cara desvia e some do centro. Ou nunca mais vem. Vai procurar um lugar que a coisa é mais fácil. E não acha. E não acha. A ação do guardião de uma casa é inibir que essas energias aqui adentrem. Para poder o frequentador estar em harmonia para o seu tratamento. Temos o salão, como esse aqui, que no sábado passam de 100 pessoas que estão sendo tratadas aqui conosco. Como é que funciona essa energia? Nós temos os sentinelas que ficam nas salas, dando o quê? Equilíbrio a todo o trabalho que está se desenvolvendo. Para quê? Para que não se disperse as mentes. Dá folga aqui no sábado, vira um mercado de peixe. Dá folga aqui, vira bagunça. Então tem o evangelho aqui, tem gente que fica vibrando, tem o pedido que nós fazemos e ainda o pessoal da porta tem que pedir silêncio. Porque é difícil, principalmente disciplinar. Essa energia, se dissipa daqui, lá dentro não acontece nada com vocês. O tratamento ele se inicia quando você pisa na porta da casa. Então a postura de quem está tratando é se manter em silêncio, em oração, falar em tom mais baixo com quem está lá na livraria, lanchonete ou qualquer outro. Não vai ser uma pedra de gelo, mas ter uma postura para poder auxiliar no tratamento que é realizado. O que em 100% não chega. Então temos a ação dos guardiões dentro de uma casa que retém esses campos de energia para não desarmonizar o trabalho. E também adentramos o terreiro, onde são feitos os trabalhos energéticos com os guias da corrente que estão trabalhando. E ao lado de cada guia, nós encontramos um guardião presente que manipula o quê?
Ele manipula a energia densa que o guia está tirando na hora do passe da pessoa. Ah, foi um batimento de erva. Você acha que só foi a erva passando no teu corpo? Você não sabe o que foi tirado e a energia densa que aquilo retira da pessoa, e essa energia tem que ser conduzida para algum lugar. Vamos parar dentro de uma casa por aqui, que você já tem uma ideia mais ou menos como funciona. Nós poderíamos dar nome a esses guardiões e mencionar qual é a atividade que eles realizam dentro de um terreiro. Haverá palestra para isso. Do cara que está usando droga, do cara que está querendo se matar, do cara que está com a moto querendo passar em cima de todo mundo querendo passar em cima dele, do trânsito, que quase não existe em São Paulo, né? Que nós nos lembramos toda manhã de mãe que a gente nem sabe de quem é, né? Que nós xingamos pra caramba, do metrô cheio, né? O exemplo aí da violência que a gente tem registrado dentro do metrô, que é uma violência não somente física, mas um desrespeito ao ser humano, né? Entra empurrando, é um individualismo e orgulho em pessoa ali dentro, né? Para pegar um lugar. Para pegar um lugar. Eu me acotovelo com todo mundo e assim, né? Abriu a porta, você entra. Se você não entrar, você é morto. Passam em cima de você. Para pegar uma cadeira. Você já imaginou isso, gente? Olha só que bacana. Olha só como é que anda a energia do ser humano. E são os nossos valores. Quando nós falamos dessa energia mental que a televisão nos traz, o carro capotou, matou não sei quantos, aquela cena bonita do carro capotando, né? Sai aquele fogo do chão. Ontem passou uma entrevista que falava do alcoolismo e mostrava o carro batendo, né? O cara andando, o cara bateu, levou o cara, matou. A informação é importante, mas pode ser dada de várias outras maneiras. E qual que é o problema? É o plasma mental que a gente cria quando vê a cena. Nossa, e ser humano gosta de ver desgraça, não é? Você está aqui na rua agora, se alguém for atropelado ali, acabou a palestra. O pessoal me lincha, me amarra e põe aqui em cima da mesa. Vão descer para ver o cara atropelado no meio da rua. Morreu. Olha que bacana, eu tenho medo. Quem tem medo de morto aqui? Alguém tem medo de morto? Né? Quem tem medo de vivo? Né? O pessoal está esperto, Marcão. Então, olha só. Quando a gente fala de... eu não gosto de ver espírito, eu não gosto de ver morto, que coisa horrível. Bastou morrer um cara na rua, fica aquela fila, né? Aquele círculo em volta, olhando o corpo, olhando o sangue, olhando pedaço de cérebro no chão, né? Olha só onde é que vai os nossos valores. E nós nos ligamos às fontes que trazem isso para nós. O jornal fala de uma guerra. Você tem medo. O outro também tem. O outro, um bairro tem. Isso cria uma energia que nós chamamos de bolsão energético. O que é bolsão energético? É o acúmulo de toda a energia mental que um determinado número de pessoas em conjunto vibram ao mesmo tempo. Você já imaginou que os dragões, Lúcifer, né, nosso irmão Lúcifer, ele pode por detrás disso estar comandando a notícia que chega na tua casa, justamente para criar o medo e o pânico? Já rolou uma história aí que o Obama vai anunciar uma guerra com a Dilma, hein, gente? Porque a Dilma não foi viajar, porque ele descobriu os segredos dela, né? As fotos que ela botava na internet, nua, com a máscara assim no rosto, para ninguém descobrir que era ela. Deve ser um horror aquilo pelado, mas tudo bem, né? É no site bizarro que ela colocava. Brincadeira. Esquecendo que o Brasil também faz espionagem, gente. Acha que aqui tem santo no governo? Eles fazem espionagem também. E sabe qual que é a encrenca bacana disso? Daqui por um pouquinho vão descobrir isso. E aí o feitiço vira contra o feiticeiro. Aí vocês vão ver o que é pé de guerra, falando bem claramente. Só que falam que vai ter uma guerra, não é verdade? Mostraram outro dia na televisão uma imagem de 2 anos atrás, falando de um momento atual. E sabe por que a gente acredita? Porque a gente não lê, porque a gente não vê isso. A gente não procura informação, a gente quer sensacionalismo. É bem diferente. Então o que acontece? Nós achamos que vai ter uma guerra. Começamos a ter medo, né? Meu emprego, vou passar fome. Como é que vai ficar? Será que eu vou morrer? Vai cair uma bomba aqui?
E isso começa a vibrar, né? Várias mentes vibrando, várias mentes alimentando essa energia que estimula a formação de um campo aonde dentro do mesmo a energia é densa. Essa energia densa, se não cuidada, ela alimenta os desequilíbrios naturais que o ser humano tem. E são vários. As doenças psicológicas, as doenças físicas, a violência dentro da cidade, a criação de novos surtos de doença. Presta atenção onde nasceu as gripes aviária, porca, vaca, que você imaginar o nome que deram a ela, que sempre nessas localidades havia um movimento de guerra no mundo. E as pessoas ficaram com medo, vem uma doença, por quê? Porque exatamente esse bolsão de energia, ele enfraquece o nosso duplo etéreo. Imagina que você tem um campo redondo imenso, preto, que ele inibe a passagem do vento solar, do raio, né, do sol, e aquilo evita de alimentar o teu duplo etéreo que dá energia para o nosso organismo. Justamente por isso a gente tem que ficar no sol, né? Para dar fonte de energia para o nosso duplo etéreo, além da vitamina D, né, que a gente pega lá no sol, que fortalece os nossos ossos e companhia limitada. Pois é, quando essas fontes de energia automaticamente condensam, nós temos sobre a região em que elas estão uma energia densa materializando-se em diversos equilíbrios até chegar na doença. Imagina isso num bairro, né? Você tem criança nova, tá aí o Daniel com a filha dele, começa a chorar a menina à noite. Daniel benze, Daniel acende vela, dá cambalhota, faz evangelho, lê a Bíblia, chama o pastor, chama o Buda, e a menina grita a noite inteira. Aí vem a desculpa, né, Daniel e Gláucia, né? É cólica. A cólica sempre paga o pato, não é verdade? O Eduardo tem filha também, né? Não é a cólica que sempre bateu o pato? É sempre a cólica. Está com cólica. Como você sabe que está com cólica? Né? Não, porque é normal nessa idade. Ó a barriguinha. Ó a barriguinha, ficou dura. Né? Tudo. O cara consegue criar o palco, porque não tem explicação. Aí você começa a analisar esse tipo de energia. A criança tem um lado sensorial aguçado até os 7 anos de idade. Então ela registra todo aquele incômodo que está captando aonde? No chakra, gente. Aí pegamos Daniel ainda, chega em casa para a esposa dele e fala, não estou bem. Tive um dia agitado, fiquei nervoso, não consegui concentrar no meu trabalho e eu estou com uma dor de cabeça que eu vou te contar, não está legal. Toma o remédio, o diacho não passa. Né? Reza, chama o Buda, o padre, o Valdemiro, não funciona. Né? E aí o que acontece? Nós acabamos nos questionando qual é a fonte desse problema que não descobrimos e passamos anos com uma dor de cabeça que nunca sara. Nasce a apometria, a gente fala, é aparelho vibratório. Não é. Parasita. Não é. Muitas vezes isso está ligado à energia que você está criando. Pense também que alimenta essas forças os programas que a gente sintoniza na televisão, o que a gente ouve no rádio e o que a gente discute dentro de casa. O lar é um santuário da alma. André Luiz fala isso. Se você quer eleger um santuário, você vai gritar dentro do seu lar, você vai discutir, você vai ofender, você vai mentir, ou você vai trair? Será que não vai acontecer a mesma coisa com o tipo de energia que você está alimentando? Assinei a NET, pacotão, hein? 2.400 canais, e lá naqueles últimos, a tela fica vermelha, né? E tem o canal das loiras loucas, dos rapazes doidos, na noite incrível, né, dos picolés assassinos. Pois é. Quando você vê um negócio na tela, você fala, mãe de Deus, que é isso? Eu não sabia que era assim. Pois é, estímulo, é bacana, é legal, estou sozinho, eu quero curtir. Aquelas desculpas, eu trabalho, eu tenho direito de diversão, né? E fica ali sintonizando com essa energia, que também tem uma fonte inspiradora. Imagina se a sua cidade não limpa essa energia. Se não tem uma equipe que vem e começa a limpar tudo isso que a gente agrega e que vai jogando, vai irradiando. Como é que nós não estaríamos hoje? Ou completamente doentes,
ou loucos, literalmente no sentido da palavra. Então nós encontramos dentro da Umbanda uma classe de Exu que são conhecidos, não por serem inferiores, mas como Exus de rua. Eles estão vinculados à Umbanda, mas não têm um trabalho dentro do terreiro. Eles se utilizam da sabedoria para poder limpar ruas, quarteirões, bairros, cidades, estados e por aí afora vai. Quando nós falamos, cheguei no Rio de Janeiro, por exemplo, né? Logo que o avião lá informa, estamos entrando no Rio de Janeiro, na Umbanda nos ensina a fazer o quê? A saudar o guardião da cidade. Esse guardião da cidade tem ligado a ele todos os guardiões dos municípios dessa cidade. Os municípios estão ligados aos bairros, e os bairros estão ligados às encruzilhadas, às ruas, aos lugarejos, que cada um tem um papel específico para poder desenvolver. Vamos começar de uma rua, por exemplo, né? Hoje teve um acidente aqui. Não fica um clima chato? Né? Você fala, uma energia que não é legal? Isso é energia criada pelo ser humano. É a violência. Passou uma torcida aqui. Seja lá do time que for, porque eu não gosto de futebol. Essa eu me livrei aqui nessa encarnação. Né? Eu gosto de Fórmula 1, eu não gosto de futebol. Né? Então, eu nunca assisti uma corrida, não sei pela televisão. Mas eu gosto. Né? E aí o que acontece? Passa uma torcida aqui que são calmos. Passam cantando o hino do time, né? Olê, Corinthians, né? Palmeiras, São Paulo, e por aí afora vai. Não são violentos, mas ali no meio tem um indivíduo que é mais bravo, né? Que não tá legal, tal. E esse indivíduo deixa uma energia aqui nessa rua. Pensa que durante o dia passou a menininha, que já não é tão menininha, ali do outro lado da rua. E aí o cara estava debruçado, olhou, anotou a placa, né? Pensou e criou uma energia. Isso afeta a pessoa, mas fica no ambiente. Pensa que roubaram, ou começaram a roubar. Essa rua ficou perigosa. O que acontece? Que da noite para o dia, isso aqui começa a virar um local que tem assalto, tem roubo e não tinha antes. Energia que está armazenada. Quando nós falamos da ação desses guardiões, ao calar da noite, ou seja, geralmente isso começa depois de 11 horas da noite, que é o horário que a maioria já está em casa começando a querer dormir, né? O pessoal já está mais recolhido em casa. Tem um grupo que fica à noite na rua, claro, que são os baladeiros, mas é um número menor. Então, permite que esses espíritos criem um campo de força que se assemelha a uma grande rede magnética e eles vão absorvendo dentro dela toda a ação que foi gerada mentalmente pelas pessoas que moram nessa rua. Quantas casas tem aqui? São responsáveis pela energia dessa rua. Ah, mas eu não sou um bandista, eu sou católico. Então reza, meu filho. Não adianta ser aquele católico que vai na igreja uma vez por semana e não lembra de Deus os outros 6 dias. Não adianta ser o espírita que esquece até o dia do evangelho, fala que é espírita que anda com romance embaixo do braço. Ou fala bonito na frente dos outros, fala como anjo, né? Já que a gente está falando deles. Né? Não, eu sou evoluído. Não. A doutrina espírita nos ensina. Muito obrigado. Para você também. Né? Geralmente o pessoal gosta de falar bonito. Ou ainda, a umbandista, que não faz muito uma umbanda, né? Faz umas coisas meio estranhas aí, casinhas de amarração, ou pessoas que gostam de praticar a demanda da língua, que é a verbal, que é a pior que existe, isso agrega no ambiente. E aí a tua rua vira um inferno, e você não sabe por quê, né? Acidente, assalto, vê a região que a gente encontra aí da cidade, que você já fala o nome, não, melhor eu não ir. Não, esse lugar aí é perigoso, né? Então, o que gera esse tipo de ação nesse ambiente? As energias que são criadas pelas mentes que ali vivem. Quando falamos a ação dos Exus, geralmente na rua, nós encontramos 2 classes de Exus trabalhando neste recolhimento dessas energias que ficam ali condensadas nos bolsões energéticos. É o que nós conhecemos como a linha de tranca-ruas e a linha dos Exus das 7 encruzilhadas. Quando essas energias são recolhidas, elas têm que ser o quê? Queimadas, diluídas
esse plasma mental ele não pode ficar girando. Então há dois recursos que são usados. Geralmente isso é levado para as matas, aonde a folhagem de coloração mais escura, ela tem a tendência natural de absorver as energias densas de um ambiente. Não adianta você querer colocar uma clínica que ministra tratamento para pessoas depressivas e colocar ali uma flor amarela, né? Ou colocar uma flor rosa, que mexe onde? No emocional. O cara vai chorar, vai falar, vai pedir remédio e não vai ter o estímulo para poder se reerguer. Você deveria colocar, rodear a sala nos quatro cantos com folhagem escura que absorve toda essa energia densa que automaticamente a pessoa cria quando ali adentra. O mesmo vale para um consultório, para um barzinho, para uma lanchonete, para um ambiente que tenha um fluxo de pessoas intenso. E para dentro da sua própria casa também, é claro. Quando nós falamos desse tipo de trabalho, é uma das partes que são conduzidas magneticamente por uma linha de Exu que a gente conhece como Marabô, que falam que ele é de 1000 orixás, ele trabalha na linha de Oxóssi. Então ali na mata é feito o trabalho com os elementais para que parte dessa energia que não atingiu um nível, um patamar de densidade mais intenso, possa ser durante a noite recolhida, porque a planta de manhã, das 6 às 9 da manhã, ela está ativando as funções da sua raiz. Das 9 às 5 da tarde, ela ativa a função das suas folhas. É a hora que ocorre a foto. Meu Deus do céu. Vocês estão caindo no abismo, assim. Foto. Né? Tá certo. Fotossíntese, valeu. Né? Valeu. Tá, valeu o quê, meu Deus do céu? Né? Tá bom, mas tudo bem. Todo mundo animado, vamos lá. Feliz. Os bolsões estão sendo queimados aqui. Né? Nas 5 horas da tarde, aquilo que ela absorveu do sol, ela descarrega na terra. Por isso que se fala, não molha a planta à noite. Molha ela das 6 às 9 da manhã, que é o melhor horário para você ter resultado. E ó, quem fez o curso de erva comigo faz e vê o resultado. Então, automaticamente, à noite é a hora de absorver. Então, é conduzido isso para ser descarregado dentro desses locais, que é uma energia que não é tão densa para cada um de nós. Agora, e aquela que surge da violência, num local, por exemplo, como a Radial Leste, que não tem respeito de motoqueiro, o pessoal dirige com medo, né, que eles vêm ali, eles dirigem com mais medo ainda, né, aí fica a violência, fica o xingo, tem um acidente, é o carro da frente que não anda, é 3 horas no trânsito que eu estou, ou metrô. Imagina como não fica esse percurso. Extremamente carregado de energia pesada mesmo. O que acontece? É levado essa energia por uma qualidade de Exu que a gente conhece como pinga-fogo, manipulador da energia elemental do fogo de Xangô. Equilíbrio. Justiça, antes de mais nada, é equilíbrio. Então eles levam isso até a estratosfera e ali eles manipulam a força dos elementais do fogo em junção com o vento solar, que ali vem com uma força maior do que aqui, né? As camadas atmosféricas, elas retêm a entrada do vento solar para chegar a esse calorzinho de 30 graus que a gente sente aqui. Isso é vento solar, cara. Isso é vento solar. Na estratosfera, ele tem uma ação que ela é propulsora. Ela vai dar energia para queimar todo esse plasma mental. Isso a gente vê numa noite de trabalho. Durante os dias, como é que funcionam? Os guardiões, durante o dia você vê muito centurião romano guardando as ruas, né? Não todos, mas a maioria dos locais você vê os lanceiros, que são centuriões romanos, e a guarda troca às 6 horas da manhã. Se você tem um dom mediúnico aí, levanta mais cedo, pede para ver os guardiões da rua, quando dá 6 horas da manhã, desce aqueles que vão cruzar às 12 horas do dia. E ali
recolhe-se aqueles que trabalharam no equilíbrio energético da noite, que são os espadados. São os Exus que, na maioria, se manifestam com as suas espadas na cintura e têm uma função para utilizar esse elemento também nessa queima de energia. Quando nós falamos durante o dia do papel desses Exus num bairro, numa cidade, o que eles fazem? Cada qual responsável pela energia do perímetro desse local, tomam conta daqueles que residem no mesmo. Por que assaltar a casa do seu vizinho e a sua não? Qual que é o segredo? Porque você às vezes saiu, como eu, esqueci a janela da sala aberta, gente. Passei 3 dias fora de casa. Quando eu cheguei à noite que eu vi a janela aberta, eu esqueci que eu tinha esquecido. Falei, roubaram minha casa. Entrei a casa intacta. Eu tenho um tranca-ruas que fica na porta de casa dando sustentação. Mas o que faz essa energia não plasmar ou bater na tua casa? O que faz um Exu num quarteirão quando vem uma moça a altas horas da noite andando e não acontece nada com ela? Nós temos uma fonte de energia extremamente preparada e apta para poder manipular de uma maneira simples. Isso se chama evocação. Você tem as suas orações que você faz em casa, agradece, pede bênção ao seu anjo guardião, tudo bonitinho. Quando você sai na rua, você pode estar utilizando dessa energia dos guardiões do perímetro aonde você reside, pedindo o quê? Eu saúdo o guardião dessa rua. Eu peço que guarde a minha família, que guarde a minha casa de qualquer mal que aqui exista. E acabou. A coisa mais simples do mundo. Você tem uma ação que é desenvolvida dentro da sua casa, pelo seu anjo de guarda, pelo seu guia, pelo seu protetor. Você tem uma ação que é desenvolvida do lado de fora. E aí você fala, deixei o carro na rua. Não roubou por quê? Por que roubou o carro da frente? Será que o campo não estava fortalecido? Será que a vontade que vem através do verbo não foi feita? Tem gente que acha que é loucura. Fala, imagina, não tem ninguém aqui nessa rua. Fica pensando, morrer todo mundo morre. Talvez você vá vagar nessa rua e vai ver quem é que esteja lá. Quando nós falamos da ação desses espíritos, eles dão sustentação vibratória àqueles que residem nesses locais, nesses bairros, nessas cidades e nesses estados. Há uma ação de proteção para um estado, há uma ação de proteção para uma cidade, para um bairro e para uma rua. Por isso tem as classes de Exus, que são os sentinelas, que têm o papel a desenvolver. O cabo na polícia, ele tem uma ação que ele pode desenvolver. O soldado tem outra. O sargento tem uma função, o tenente tem outra. O capitão, o coronel, o bambambão, o comandante tem ações diferentes. Encarem com esse exemplo como se distribui a classe de Exus dentro de uma cidade, dando a sustentação a cada lugarejo, bairro, município, enfim, a cada canto dela que precise se reequilibrar no seu campo energético. E eu posso assegurar que eles não são vermelhos, que não andam com aqueles shortinhos nem tem dente de cachorro. Não ficam mexendo com mulher na rua e nem desrespeitam ninguém. São espíritos extremamente sérios que desenvolvem um papel de respeito. Durante o dia, tem lá um indivíduo que gosta de bater carteira. De repente a polícia vem e prende esse cara. Pode haver a manipulação mental desses espíritos para conduzir aquela força tática e ela está pegando aquele indivíduo que está mal intencionado naquele local. Quer um exemplo? Como é... Pô, a polícia é boa, né? Como é que os caras acham esses caras que, ninguém descobre, matou, ninguém viu, de repente vai, acha o cara. Qual força que mobiliza isso? Veja as UPPs no Rio de Janeiro. Os caras têm toda uma tática de trabalho, estão conseguindo fazer uma limpeza, tem muito para melhorar, e é com esse exemplo, 100 vezes melhor na espiritualidade, que a gente vê esses espíritos trabalhando numa rua, por exemplo, e quando há o centro, há o pedido que nós fazemos na trunqueira para que o perímetro de todo o quarteirão do centro possa ser guardado. Ninguém colocou carro aqui em frente que foi roubado até hoje.
Ninguém foi roubado nessa rua até hoje que vem no centro. Por que será? Será que não tem uma energia maior atuando em cima de tudo isso? Então é onde nós quebramos, ou pelo menos damos a sugestão de quebrar o preconceito que ainda é alimentado hoje em dia, em nome desses espíritos que não são bem como esse pavão que pintaram para a gente, enfeitaram para nós. Os Exus, antes de mais nada, são guardas, trabalham em campos onde a energia é mais densa, atuam dentro da lei e dentro da ordem, mas atuam em nome das causas de Cristo que se adequam perfeitamente dentro da lei de Umbanda. Alguém tem alguma pergunta? Hoje a gente vai fazer diferente. Temos ainda um tempinho para fazer oração. Alguém tem uma pergunta sobre o que nós falamos? Fique à vontade. Pode ser considerado também como orixá? Existe sim. Como é que é o seu nome? Wilson. Existe sim toda a classe de guia. Quando a gente fala assim, tem a corrente, tem a falange, né? E aí como é que se subdivide isso? Quando nós falamos de um orixá, por exemplo, vamos falar de Oxalá. Tem gente que fala assim, eu recebi o orixá Oxalá. Não, você não recebeu o orixá Oxalá. O orixá Oxalá, ele é o irradiador dessa energia. É a energia constante da fé que está alimentando todos nós. Jesus Cristo, Oxalá, Zambi, Nizambi, Odudua, Funfum, como você quiser chamar, não tem problema. Quando nós falamos, vamos receber Paz Oxalá no ambiente, incorpora todo mundo Oxalá. São os manifestadores que são orixás intermediários. Ou seja, eles estão ligados a essa irradiação e têm o papel de trabalhar junto com aquela energia do médium que está incorporando no terreiro. Então, incorporou lá 30 médios Oxalá, mobiliza uma energia que vai atuar não só no terreiro, mas em todos aqueles que estão participando na casa. Quando nós falamos de Exu, Pombagira e Exumirim, nós temos sim um orixá, um irradiador, um sustentador que poderíamos chamar como o mistério, porque é algo que não é tão bem explicado a respeito desses espíritos até hoje. Levam para a lenda, já caem no trabalho, mas não colocam qual é o papel dessas entidades dentro da Umbanda. Então o Exumirim virou aquele que come bolo de carne crua, corre no terreiro, olha por baixo da saia da mulher, joga pinga na cara dos outros. Isso é médium desregrado que faz isso. Exumirim tem um outro papel, tanto que tem casa que não trabalha com Exumirim com medo disso. É a mesma coisa que em festa de herê, estamos perto aí de Cosme e Damião, né? Ele pega o bolo e passa na cara dos outros. Qual o fundamento, criatura? Sujar o outro? Qual o fundamento? Eu abençoei o bolo. Abençoou o quê? Tudo aqui é industrializado. Não tem nada natural nisso daqui. Tem que raciocinar. Então o Exu é um orixá sim. Ele dá sustentação a todas essas classes que nós temos. E esse não se recebe. Esse não se recebe. Inclusive, pegando isso, Wilson, dentro da tua pergunta, existem pessoas que questionam assim, o Exu pode ser o dirigente, pode ser o mentor de uma casa? Mas claro que pode. O que desqualifica essa entidade? O que desmerece a qualidade dessa entidade para estar trabalhando dentro de uma casa? Então, sim, há o orixá, que é a energia doadora, sustentadora desse dom de trabalho, e há os manifestadores que se subdividem nas classes dos orixás. Aí você vai ter Tranca-Rua, Veludo, Exu do Cruzeiro, Maria Padilha, Maria Quitéria, e por aí afora vai. Que são a linhagem de trabalho que essas entidades militam, sustentado por uma força maior. Beleza? Tem mais alguma pergunta aí que vocês queiram fazer? Opa, pode falar. Falando dos orixás intermediários, dentro da escala do livro dos espíritos, eles se enquadram em qual escala espiritual? Espíritos sábios. Sábios. Você tem os pseudo-sábios, que são os guias. Os orixás são espíritos sábios. E o legal, ele não fala, porque há uma irradiação, uma incorporação. Mas ele influencia na sua mente. E em que sentido? No sentido
que ele representa. Você recebe Oxum, né? Ela atua dentro do campo do amor, mas a gente coloca esse amor como o sentimento de um homem e mulher ou por um outro semelhante. Nós estamos falando de um sentimento divino que estimula o perdão, que estimula a tolerância, por exemplo, que estimula a passividade e também as uniões entre pessoas, né? Só que dentro da questão de união de pessoas, nós temos aí muitos se unindo hoje por uma questão kármica e não por um amor de alma gêmea. Não existe alma gêmea, não. Está muito longe de existir. Porque nós temos questões kármicas que têm que ser respondidas, né? Que têm que ser correspondidas, aliás. Então, quando nós falamos da manifestação do orixá em si, quando ele está manifestando, ele está pulsando uma energia. Então a dança, Oxum, quando manifesta, ela faz isso com a mão, parece que ela está puxando água, e não é. Ela está criando o símbolo dela. Quando você estuda os símbolos de Oxum, você vê que com a mão manifestada, ela cria esse símbolo. E cada manifestação que ela faz é um pulso de energia que vai para aquele grupo de pessoas que está ali, mas também influencia o médium. Então, automaticamente, ele vem com nova concepção de ideia que vai refletir nas suas atitudes. Aí entra o papel do mentor, que estimula ele a fazer tal coisa. Entendeu? Então, não se manifesta espíritos puros dentro do nosso dia a dia. Como é que é? Espíritos puros, que eu acho que é o grande escalão. Não. Aí você tem que. Aí o médium tem que ser um vaso puro também. E a gente não é. O médium, ele não é o santo. O médium, ele é um vaso que tem que ser purificado e observado para não colocar erva daninha dentro dele. Fala aí, Eduardo. Gero, você comentou sobre a transmutação da energia densa para as matas, para a estratosfera. Como é que funciona a parte das calungas dentro das cidades? Nas calungas você tem a ação dos Exus da porteira e que inibem essa saída, né, de energia para o próprio bairro ali do cemitério. Pega o Vila Formosa aqui perto, um monte de casa em volta, 2 milhões de túmulos. O que não tem de energia densa ali dentro? E não sai. Em volta o pessoal está vivendo normalmente, né? Quando nós falamos do interior do Campo Santo, aí nós temos a ação de Omolu, que paralisa toda essa carga energética mental que ali é criada. Então, quando nós falamos, puxa, onde é que está o Obaluaê e o Omolu? É a mesma coisa? Não. As funções são diferentes. Quando você fala de Obaluaê, ele é a passagem. Ele é aquele que vai deixar o espírito já devidamente preparado seguir a sua evolução. Quando você fala de Omolu, ele é aquele que segura, ou seja, consciencialmente, há algo que você precisa resolver ali. Então é onde você encontra os espíritos que ficam presos. Os espíritos que ficam presos, eles têm o concurso de Tata Caveira, que é uma linha que trabalha muito também na força de Omolu, e que geralmente quando o espírito morre, que ele fica preso no corpo, geralmente ele sofre a ação dos artificiais. O cara pensou, gerou coisa porcaria na mente dele, estimulado pelo obsessor, quando ele morre, aquela forma plasmada está ao lado dele ali. O que o obsessor bem preparado, que é um quiumba, faz? Ele capta aquilo, dá vida e cria o tormento, que são as visões que ele tem quando ele morre. De ser vindo para cima dele, fala, seres horríveis vinham na minha direção, tudo mais, não sei o quê. Pega o livro Memórias de um Suicida, do Camilo Castelo Branco. Ele relata exatamente isso. Pega Em Busca da Ilusão, do Jesus Gonçalves. Ele morreu, ele olhou e viu aqueles monstros à volta dele, não tinha. Era manipulação dos inimigos espirituais dele, que pegavam o quê? As formas plasmadas mentais que ele criava. Ele foi um padre que detonou aí na França com muita gente. Então ele foi vítima do próprio pensamento dele. Isso não faz o espírito evoluir. Então qual que é a tática dos caveiras, por exemplo? Eles criam uma guarda em um campo, naquele corpo, para inibir que aquele espírito tenha essa projeção mental. Não são todos os casos que o tormento é tão grande que o espírito ele se liga vibratoriamente aos seus algozes quando ele morre. Mas em condições, e aí tem que ter outro tipo de trabalho para resgatar esse espírito. Mas em condições, em trâmites normais, o que acontece? Cria-se um campo em torno desse espírito e esse espírito ele é assistido sob a guarda
de Exu das 7 campas, que controla a entrada que tem ali enterrado do corpo de fulano de tal, que morreu assim assado, e que sabe que há um espírito ali que tem que ser libertado, e dos 7 catacumbas. Quando nós falamos dos 7 catacumbas, nós falamos daquele que cuida do perímetro que estão enterrados os corpos. E a função deles é inibir o quê? O roubo do dupletério. O dupletério, quando o indivíduo morre, ele fica em cima do corpo, né? Do túmulo, desculpa. Ele fica numa forma acinzentada, e é os fantasmas que a gente vê no cemitério. Ah, eu vi um fantasma no túmulo. Você não viu, você viu o dupletério do cara. Ele demora de 30 a 90 dias e até um pouco mais em casos de tratamento com medicamento muito pesado, né? Uma pessoa que tem um câncer, por exemplo, você pode ir 1 ano lá depois que ela morreu, você vê o dupletério dela ali ainda. Então ele não tem vida. Se você vai na beira do túmulo do cara e fala, ele não te responde, é uma energia. Só que ali dentro do Campo Santo ocorrem os assaltos ao dupletério para quê? Para tirar essa energia e alimentar a construção de aparelho parasita, essa coisa toda. Então você tem o concurso dos espíritos do cruzeiro, que são os reais guardas internos, que andam em todos os perímetros e classificam-se como Exus do cruzeiro. Veludo, Tranca-Ruas, 7 encruzilhadas, né? Que vão prestar guarda dentro do Campo Santo para evitar esse tipo de ataque. E nada se compara aí com aquele cara que vai ali dentro e arreia uma oferenda com elementos cárneos e tal. Sinto em dizer, quem vem buscar isso é quiumba. Se você realmente conversar com o Exu, ele fala assim, põe um copinho de pinga aqui. Ele vai levantar a contraparte dessa pinga para poder trabalhar a pessoa. Ele não vai precisar beber. Ele não vai precisar de uma garrafa de pinga para fazer isso. Então, dentro da questão de oferendas, ainda tem muito que se conscientizar para você saber como é que isso trabalha em benefício da pessoa. E no Campo Santo, o cemitério, atuam essas classes por quê? Porque a energia está presa ao espírito que está ali ainda. Então eu queimei, ela volta, porque o espírito está vibrando naquela mesma frequência. Você encontra o trabalho das almas, que a gente fala, que são os pretos velhos, dentro do Campo Santo, na hora de fazer o recolhimento desses espíritos, no cruzeiro, eles trabalhando no quê? Na eteriatria. Ele trazer a recomposição do corpo fluídico desse espírito, que é recolhido às vezes com um traço de caveira, porque está refletindo o que está dentro do corpo, e adormecê-lo para ele poder ser retirado. Então é mais ou menos assim, está chegando a hora da gente encerrar, que funciona essa ação energética dentro dos Campos Santos. Estenda isso para as cracolândias, para as zonas que tem aí, infelizmente, o pessoal usando droga. É criado um campo que contém. Então você vê que no local onde o indivíduo usa, aquilo é denso, mas tem gente morando lá. Tem gente que reside em casa de família, que infelizmente o bairro foi tomado por isso. O que faz que essas famílias não sejam afetadas? Há uma proteção que é dispensada por elas. Nesse caso da ação na Cracolândia, você tem uma ação de espíritos que trabalham para tanto desviar o viciado, quanto os espíritos viciosos que estão ali, de uma linha de Exu que é Exu do Lodo. Né? Que é um Exu que trabalha na linha de Nanã, ele decanta, ele purifica. Qual que é a ação que ele tem? Geralmente, quando o espírito entra no transe da droga, e que ele para, ou que o corpo não aguenta mais, ele cai em sono, ele faz o quê? Ele desmembra todos os corpos dele e faz uma asepsia. Ele faz uma limpeza, uma decantação, para que esse cara possa se reequilibrar. É o cara que sai e volta para casa. Tipo, ficou 1 semana lá na Cracolândia, voltou para casa. Né? Só que tem que dar uma sequência num tratamento. Então o que acontece? Os grupos umbandistas, os médiuns que estão mais preparados, à noite são desdobrados por esses espíritos para poderem estar auxiliando nesses trabalhos que são realizados. Qual que é o grande problema? Dentro da Umbanda, né? Você encontra médiuns que estão despreparados e presos numa ilusão. Então o que acontece? Desloca o dupletério, desloca o perispírito e o corpo mental, mas não reacopla o dupletério e o perispírito, porque aí você não consegue viajar para longe. O corpo mental indo só você consegue ir,
Mas geralmente é o cara que vai sonhar que andou dentro de casa, que andou na rua da casa, mas que não chegou a participar de uma ação dessa, porque devidamente não estava preparado. E esse preparo vem não só na firmeza, que é os pontos de força dos guias no dia de trabalho, mas da disciplina, da oração aos orixás, do banho de ervas. Você deve fazer, eu sempre falo, no meio da semana, hoje, ontem, quarta-feira, faça um banho de descarrego, de limpeza com uma arruda, né? Ou junte aí 3, 5, 7 mil ervas, como você quiser, que sejam absorvedoras, para você poder estar usando nessa limpeza, que você está no meio de um ciclo que iniciou no domingo. E daí você começa a caminhar para o final dele, que vai terminar no sábado. Então você tem que ter uma limpeza energética para não sobrecarregar. E ter a sua disciplina no dia que vai ocorrer o trabalho. Um dia antes, não bebe, não come carne, evita contato com imagem de violência, evita falar linguajar mais tosco, né? Cultive uma boa leitura, tem livro de Umbanda bacana que tem aí para estudar, tem livro espírita, tem livro de tudo que dá para você se informar. Estude sobre a sua religião, né? Fique em sintonia com seus guias, porque você vai lidar com vidas no outro dia. E se você não estiver preparado, isso não funciona. Beleza? É isso aí, moçada. Vamos se preparar para o final. Valeu, pessoal? Curtiram aí? Não dá para falar tudo em 2 horas, mas uma parte aí para vocês se conscientizarem, dá para vocês terem uma ideia de como funciona. Vamos fechando os nossos olhos, serenando as nossas mentes, os nossos corações e agradecendo ao nosso Pai Olorum pelo dom da vida. Nós estamos vivos, nós fazemos parte dessa corrente, nós temos uma família, um trabalho, graças a Deus temos problemas também, para testar a nossa fé, a nossa confiança em Deus, nos orixás, nos guias e protetores que nos assistem, e nos mostrar que temos força para superar. Nós elevamos o pensamento ao nosso amado Pai Oxalá nesse instante, pedimos que nos abençoe, que irradie a sua força da fé em nossas mentes, para que nunca nos falte a crença de que realmente, por mais dolorosa que seja a nossa evolução, existe uma força superior que nos assiste. Nós evocamos as forças de Mamãe Oxum, o amor divino, pedindo, Mãe, que o teu amor realmente nos inspire a nos perdoarmos, a perdoarmos o nosso semelhante, mas realmente servirmos sem esperar nenhuma recompensa de volta. Servirmos pelo prazer de servir, de ver o nosso irmão bem e compreender, Mãe, que existem muitos mistérios do amor divino, que somente com a limpeza do nosso vaso interior é que nós poderemos absorver. Nós pedimos a bênção a Pai Oxóssi nesse instante. Pedimos a expansão das nossas consciências, a cura para as nossas mentes, para o nosso conhecimento, o nosso saber. Quantas vezes utilizamos aquilo que aprendemos para prejudicar o nosso semelhante? Nós pedimos, Pai Oxóssi, que nos dê a determinação de um guerreiro na mata, mas que principalmente nos dê a sabedoria de um caçador, que traça o seu destino dentro da mata e que não volta sem alcançá-lo. Nos fortaleça, meu Pai, na mata da nossa vida, para que nós nunca venhamos nos perder dos objetivos que Deus traçou para as nossas vidas. Nós pedimos a bênção ao nosso amado Pai Xangô, pedindo, meu Pai, que a força e a solidez da sua pedreira se exemplifiquem na força e na solidez dos nossos atos, pautados dentro das leis de orixá. Que nós nunca venhamos trair a confiança dos orixás em nós, e que nós possamos, meu Pai, termos a tua força a nos guiar, a nos orientar e a nos fortalecer em todo o nosso caminhar. Nós pedimos a bênção a Pai Ogum, para que dentro da ordenação divina que a sua espada risque
o caminho reto que devemos ter em nossas vidas, para que a sua espada possa separar tudo aquilo que está nos desviando do nosso equilíbrio, do nosso caminho evolutivo, incomodando os nossos pensamentos e impedindo-nos de realizar as nossas tarefas mundanas, para que nós possamos também ter a paciência de saber que tudo, na sua hora certa e no momento certo, se equilibram em seu devido lugar. Nós queremos pedir a bênção ao nosso Senhor Obaluaê, Senhor desta casa, Senhor da nossa vida, da minha coroa, meu Pai. Nós queremos vos pedir, meu Pai, que transmute todo o mal que nós temos dentro de nós. E que nós possamos, meu Pai, poder transmutar as energias que estejam em desacordo com a nossa vida e sermos os seus portadores para auxiliarmos aqueles que estão doentes, não somente do corpo, mas do espírito. Nós pedimos nesse instante a falange dos pais e mães velhos que nos assistam nessa noite, que levem este amor de Obaluaê aos hospitais, aos leprosários, aos manicômios, que levem a força transmutadora de Obaluaê para aqueles que estão esquecidos nesse mundo, para aqueles que não têm família, para aqueles que estão desesperançados, por todos aqueles que estão representados nessa mesa pelos seus nomes e presentes nesta casa, para os seus lares e os seus familiares, para a nossa família Esperança. Senhor Obaluaê, nós te pedimos, meu Pai, o fortalecimento de nossas consciências para que esta casa nunca venda Umbanda, para que esta casa nunca viva da Umbanda, mas viva para a Umbanda, viva para o amor dos orixás. Que nós possamos ser eficientes no atendimento e no trato com todos aqueles que confiam em nosso trabalho. E que nós possamos, meu Pai, despretensiosos de fama, despretensiosos de nomes, disso ou daquilo, conduzirmos a consciência do povo interessado na lei de Umbanda a compreender que a Umbanda não é um circo, mas a Umbanda tão somente é, como o Senhor Caboclo das Sete Encruzilhadas nos ensinou, a manifestação do Espírito para a caridade. Nós pedimos a bênção à nossa mãe Iemanjá, para que a vida que rege debaixo do mar possa ser energia vital que coloquemos em todas as atividades que realizemos em nossas vidas. Que os nossos projetos sejam balizados na fé e na alegria. Que as nossas ações sejam balizadas na força que o teu olhar passa para cada um de nós, amada Mãe Iemanjá. E que nós possamos ser os representantes da vida divina, da criação divina na vida de nosso semelhante, criando pensamentos bons que gerem atitudes nobres em nossas vidas. Nós pedimos a bênção a Exu, a Pombagira e a Exu Mirim, para que guardem os nossos passos, para que vitalizem os nossos corações e as nossas atitudes, e que nos estimulem nunca a desistirmos dos nossos objetivos de vida, mas que também sejam os braços fortes que nos contenham, para que nós não venhamos cair nos abismos de ilusão que, infelizmente, encontramos muito nos dias de hoje. Humildemente curvado diante de todos os orixás, nós pedimos que todos que aqui compareceram possam ser abençoados nesta noite. Nós pedimos que todos os espíritos que vieram se tratar conosco possam também levar a bênção dessa noite. Nós pedimos que essa bênção chegue para o nosso irmão Robson Pinheiro, para o nosso irmão Norberto Peixoto, para todos os médios, nosso irmão Rubens, para todos aqueles que fazem a diferença nesse momento. Que nenhum deles se perca no seu objetivo e que Deus, acima de tudo, ilumine nossas mentes para que Orixá se faça sempre, meu Deus, sempre presente em nossos pensamentos, em nossas palavras e principalmente em nossos corações que gerarão as nossas atitudes de vida. Dê-nos a vossa bênção, o vosso amparo e vossa proteção
e damos, sob a bênção de Exu, encerradas a nossa reunião desta noite. Graças a Deus. Muito obrigado a todos vocês. Deus abençoe a vocês. E no sábado nós temos limpeza com os baianos, tá? Muito obrigado a todos vocês. Fiquem com Deus, viu? Muito obrigado.